Então, beleza, vamos continuar corrigindo aqui os exercícios do capítulo 8 de agricultura mundial, né? As tendências da agricultura mundial, questão número 5, tá? Temos aqui um texto que inicia a questão. Temos um texto que inicia a questão. A agricultura ecológica, né? A agroecologia, né, que se dedica à produção de alimentos orgânicos, estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. Vamos entender isso aqui. Por que estão ganhando relevância? Porque vem aumentando o nicho de mercado, né? Vem aumentando o conhecimento, a busca por informações e, ao mesmo tempo, uma crítica muito forte em termos políticos, em termos ambientais, em termos sociais, né? Em termos de saúde. Como assim? A produção convencional, né? Ela é responsável por problemas de saúde, por problemas ambientais, por problemas sociais. Então, existe uma parcela da população que vem aumentando essa consciência, né? Então, vem dentro dos chamados 5 R's, né? Dos chamados 5 R's da sustentabilidade, nós também temos o quê? O recusar e o repensar. Então, esse grupo, né, passa a recusar produtos que não são feitos dentro de uma lógica sustentável. Passam a recusar mercadorias provenientes de empresas que não respeitam a legislação ambiental ou que, de certa forma, mesmo respeitando, contribuem para um esgotamento dos recursos naturais. Passam a se preocupar com a saúde, levando em consideração que elas estão ingerindo veneno, né? E existem várias pesquisas científicas que relacionam doenças com alimentos contaminados. Certo? Pessoas que criticam a lógica da pobreza, da miséria, que valorizam a agricultura familiar, que valorizam uma agricultura local, que valorizam, né, uma interação sustentável. Tá? Então vem crescendo muito essa crítica política, essa crítica social, essa crítica ambiental, a procura, né, por uma melhor saúde. Então, com isso, vem ganhando corpo, né, a produção de orgânico. Lembre-se que a agricultura familiar ela é responsável no Brasil por mais de 70% dos alimentos, né, que chegam às nossas mesas. No campo brasileiro também acontece o mesmo, impulsionado especialmente pela expansão da demanda por alimentos saudáveis. Olha só, como aumenta o nicho de mercado, ó, ganhando relevância, porque você tem uma parcela da população preocupada também com a saúde. O setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado. Gente, marginalizado por quê? Pelas políticas públicas que vão favorecer principalmente os grandes empresários agrícolas, né? As grandes empresas ligadas ao agronegócio, né? Ligadas às cadeias produtivas, ligadas aos setores, né, que participam dos complexos agroindustriais, né? Grandes exportadores de commodities. Tá legal? A gente pode perceber, enquanto isso, uma agricultura orgânica, uma agricultura familiar permanece marginalizada. Como a gente tinha visto, o Congresso dominado, e mais de 50% dele, a chamada bancada ruralista, também inviabiliza determinados tipos de auxílio, né? Um direcionamento maior ao auxílio à agricultura, né, orgânica. Na agenda de prioridade da política agrícola praticada no país. Então, a prioridade é o agronegócio. Tá legal? Então, a prioridade aqui é do agronegócio. Questão do Enem. Vamos lá. Que tipo de intervenção do poder público, ou seja, o que o poder público poderia fazer, ou seja, poderia, né, intervir no espaço rural que é capaz de reduzir a marginalização da produção. Então, olha só. Ó, a questão é, se você prioriza uma agricultura, né, empresarial, né, se você você prioriza uma agricultura empresarial, consequentemente, você está desprestigiando uma agricultura familiar. Se prioriza uma lógica intensiva de monoculturas, você está desprestigiando uma lógica de policultura, de subsistência, né? Beleza? Então é preciso você favorecer esses aspectos. Tá legal? Então nós temos aqui subsidiar os cultivos de base familiar. Beleza, porque o Brasil prioriza, né, o subsídio, o auxílio, o apoio dado à agricultura de base empresarial, né? Os cultivos de base patronal, agricultura patronal de produção de produtos, né, uma produção convencional. Tudo bem? Beleza? Reparem que favorecer práticas de fertilização química, isso aqui está ligado à agricultura convencional. Né? A agricultura orgânica não utiliza, né, fertilização química. Restringir o emprego de maquinários modernos, olha só, embora os maquinários modernos sejam ligados a um sistema intensivo empresarial, você restringir a utilização de maquinários não vai trazer de uma forma imediata, né, uma valorização, uma diminuição da marginalização da agricultura orgânica. Tudo bem? A mesma coisa acontece aqui, ó. Os sistemas de irrigação também são relacionados a uma agricultura intensiva empresarial.
né? A mesma coisa acontece com as sementes selecionadas, né? A questão das sementes geneticamente modificadas, por exemplo. Beleza? Isso não, essas situações, elas não vão trazer, né, apresentadas na C, na D e na E, não vão trazer, de fato, uma menor marginalização. Isso não vai trazer apoio, né, direto a uma agricultura, né, orgânica, que é praticada principalmente por uma agricultura familiar, né, por um sistema familiar de produção. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Alguma dúvida sobre essa questão? Não? Então vamos seguir aqui. Vamos para 6, tá? Também uma questão, né, do Enem. É um dos assuntos mais cobrados no Enem, sempre bom destacar. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas. Gente, as abelhas são fundamentais para a sobrevivência, para a produção de alimentos, né? A polinização. Por intoxicação por agrotóxico em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Vamos parar e vamos falar um pouquinho de Friburgo? Cara, você praticamente não vê abelha em Friburgo. As abelhas estão sendo mortas, né, pela grande utilização de agrotóxicos, né? Produção de flores, produção de hortifruti, né? Com utilização de veneno, tá bom? E com isso a gente está colocando em risco a própria sobrevivência. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema em escala mundial, presente inclusive em países do chamado primeiro mundo, dos países desenvolvidos, dos países centrais, e que traz como consequência uma grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive o homem. Tá bom? Qual a solução para o problema apresentado? Então, olha só, está pedindo uma solução, mas não é para qualquer problema ambiental, não é para qualquer problema, né, de ordem socioeconômica, para o problema apresentado. Então, você tem que tirar do texto, tá? Não pode fugir do texto. Que garante uma produtividade na agricultura moderna. Ou seja, se você tem um problema relacionado a veneno, que, entre outros resultados, extermina as abelhas e trazendo uma infinidade de problemáticas, como manter a produtividade de uma agricultura moderna que visa o lucro, uma agricultura empresarial que visa os aspectos econômicos, mas sem agredir, né, tanto as abelhas. Né? Então, está perguntando isso. Beleza? Então, nós temos preservação de área de mata ciliar, adoção da prática de adubação química, utilização de técnicas de controle biológico, ampliação do modelo de monocultura tropical e intensificação da drenagem do solo de várzea. O que acontece? O que pode garantir um controle de pragas, o que pode garantir, né, um processo de herbicidas, fungicidas, pesticidas, que esses venenos eles não matem as abelhas. Então você pode praticar um outro tipo, né, de intervenção, como por exemplo a utilização, né, do controle biológico. Seria interessantíssimo que o professor de biologia pudesse, né, desenvolver isso com vocês. Tá legal? Quando vocês tiverem oportunidade, troca uma ideia lá com o professor de biologia que ele vai explicar, pelo olhar da biologia, essa importância do controle biológico, né? A utilização, por exemplo, de fêmeas, né, inférteis que não levam, né, uma reprodução de determinados tipos de praga para uma determinada lavoura, né? É o determinado controle. Então, vocês devem ter visto recentemente a questão da nuvem de gafanhotos, né? Cara, isso está diretamente relacionado aos impactos ambientais, às mudanças climáticas, ao desequilíbrio ambiental. Isso leva a descontrole, inclusive descontrole biológico, né? A gente pode perceber isso. Tudo bem? Todas as outras questões, embora, né, algumas não estejam relacionadas, porque, por exemplo, a preservação da mata ciliar é importantíssimo. Né? A mata que protege as margens dos rios, minimizando o processo erosivo, garantindo um ambiente saudável para determinadas espécies, né? Garantindo áreas de reprodução, áreas de alimento. Então, é fundamental as matas ciliares serem preservadas, né? Mas isso não vai trazer a resolução do problema apresentado. Tudo bem? Beleza? Então, nós temos aí situações que a gente precisa entender. Então, a grande sacada da questão é não fugir do texto, não fugir da problemática apresentada no texto, tá certo? Algum tipo de dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, beleza. Vamos seguir em frente aqui. Vamos passar para 7, tá? Passar para a questão número 7.
Deixa eu só pegar minha canetinha aqui para facilitar a anotação. Vamos lá. Questão da FATEC. Leia 2 descrições de agentes sociais. Então, o campo brasileiro, né, ele se destaca por vários aspectos, é extremamente complexo, né, a gente analisar o campo brasileiro. E um dos aspectos de grande destaque é justamente a grande variedade de agentes sociais envolvidos no campo do Brasil. Então a gente pode perceber que o avanço das frentes pioneiras, né, vão levar determinados indivíduos a se chocarem com outros já existentes no local. Por exemplo, o avanço de poceiros, né, de pequenos agricultores, vão se chocar com comunidades tradicionais, com comunidades indígenas, né? Vão gerar um processo de convivência que não é isento de conflitos. Depois, nós temos uma porta de entrada, essas frentes pioneiras são portas de entrada para o avanço da fronteira agropecuária, né? Aí você já tem os interesses empresariais, eles vislumbram naquele território grande estímulo, grande possibilidade de lucro, aumentando ainda mais o número de agentes, né, envolvidos. Fora isso, nós temos, né, a presença dos especuladores de terras, nós temos jagunços, grileiros, né? Então nós temos uma variedade de agentes envolvidos no campo brasileiro. Então nós temos, né, pequenos, médios e grandes agricultores, nós temos pequenos, médios e grandes empresários ligados à mineração. Então, nós temos grandes empresas agrícolas, nós temos garimpeiros, né, de pequeno porte, nós temos pecuaristas, nós temos, né, uma agricultura familiar, nós temos comunidades extrativistas, nós temos comunidades, né, uma variedade de etnias nativas, certo? Nós temos o poceiro, nós temos o grileiro, nós temos os capangas do grileiro, que são jagunços, tá legal? Que buscam, né, expulsar poceiros, pessoas, né, utilizando documentos falsificados com aval do poder público, com aval de agentes, né, do poder público, com a conivência de cartórios, né, justificando que eles têm o título de propriedade da terra. E, na verdade, é um título, né, falsificado. Então, as terras devolutas, né, as terras da União, elas também sofrem um processo de grilagem muito forte. E intensificando os conflitos, intensificando a concentração fundiária. Nós temos uma imensidão de terras, né, que são utilizadas para especulação. A Constituição fala que a terra, tanto no campo como na cidade, precisa cumprir uma função social. Quando a gente fala de função social, é moradia, é alimento, é sobrevivência, né? É condições de atender as necessidades mais objetivas, né? Beleza? E a gente pode perceber que isso não é respeitado nem nos ambientes de cidade, nem nos ambientes, né, de campo. Então, isso leva à organização de movimentos, como, por exemplo, o MST, né, no campo, a Pastoral da Terra, as ligas camponesas, como, por exemplo, né, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, né, que atuam nos ambientes urbanos, né, principalmente nas grandes metrópoles, tá bom? Então, beleza. Pessoas que se apropriam ilegalmente de extensas porções de terra, obtendo frequentemente títulos de propriedade falsificados. Então, nós temos aqui o grileiro. Tudo bem? 2. Pessoas que cultivam pequenos lotes de terras, em geral, por muitos anos, sem possuir o título de propriedade. Ou seja, eles não têm o título de propriedade, são os poceiros. Né? Então, a questão está falando aqui sobre grileiros e poceiros. Repare que o comando está pedindo respectivamente, tá? Isso também é pegadinha de prova, precisa ficar atento. Então, a gente está falando aqui do grileiro, beleza? E aqui a gente está falando do poceiro, que são dois agentes, né, que convivem e conflitam no campo, levando inclusive à morte, ao assassinato, né, de poceiros, perseguições da família desses poceiros, a queima de plantações, né, a queima de casas, o assassinato mesmo, né, estupros, violência, inclusive matança, né, de lideranças, certo? A gente precisa entender. O jagunço, né, é a milícia armada, né, do grileiro, do grande senhor de terras, uma lógica de mandonismo local sendo perpetuado, né? Beleza? Então a gente tem essa relação aí. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida de entender a questão? Alguma dificuldade? Alguma pergunta? Não? Então, beleza.